que eu estou com muita expectativa para ministrar sobre a sua vida nessa noite, porque é algo que Deus, Ele tem trabalhado muito em mim, que é sobre fé. Ah, pastora, fé, eu conheço, já ouvi muitas palavras sobre isso, mas eu quero trazer para você hoje, você que está em casa, uma outra visão sobre fé. E um tipo de travessia a qual, às vezes, na nossa vida, a gente é obrigado a fazer. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. E eu quero ministrar uma palavra no seu coração com o tema, por que duvidaste? A gente sabe que toda a nossa caminhada com Deus, em alguns momentos que a gente passa por algumas tribulações, algumas tempestades, que seja o deserto, que seja o vale, o nosso coração é atingido muitas vezes por dúvidas. Por que, Deus? Ah, como, Senhor? Então, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, vamos acompanhar essa leitura, que eu sei que muitos conhecem, mas o Espírito Santo vai trazer uma revelação para nós. Logo em seguida, Jesus insistiu, diga insistiu. Presta atenção nas palavras, tá? Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Deixa eu só contextualizar você na cena. Aqui, Jesus ele estava com os discípulos dele logo após a multiplicação dos pães e peixes. Então acaba toda aquela cena daquele milagre, uma multidão com fome e faminta, Jesus tendo que alimentar essa multidão. Imediatamente eles descem, né? E Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco para atravessar para o outro lado. Agora uma pergunta, por que essa insistência de Jesus? Por que Jesus insistiu para os discípulos entrarem no barco para atravessar o mar? Aí vamos continuando então. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali como? Sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Vamos parar aqui. A gente, às vezes, quando lê esse texto, a gente imagina Jesus andando sobre as águas por um mar tranquilo, né? A gente já imagina, já vem na nossa mente aquela cena, os pezinhos lindos e formosos de Jesus, andando sobre as águas e o mar como se fosse chão. Não. A Bíblia fala que o mar estava agitado, revolto em ondas. Uma grande tempestade estava caindo naquele momento. E continuando então, no versículo 25, né? Quando Jesus, em alta madrugada, dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram como? Aterrorizados, apavorados, com medo. E gritaram, é um fantasma. Pensa na cena. É um fantasma. 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse, Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uma cena, um momento, onde tudo estava contrário para aquilo que os discípulos esperavam. Eles acabam de descer do monte, acabam de ver a multiplicação dos pães e peixes, um dos maiores milagres de Jesus, que é alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, não se contava mulheres de criança, em torno tinha umas 10.000 pessoas. Jesus, ele desce com esses discípulos e ele logo já dá uma direção: olha, entra nesse barco e atravessa o mar. E ele insistiu. Agora, por que Jesus insiste? Por que Jesus, ele estava naquele momento, diante dos 12 discípulos, diante de um grande milagre que ele acabou de operar? Ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco, porque ele precisava de ter um momento com Deus. Ele precisava de ter um momento com o Pai. Tanto é que quando Jesus, ele manda seus discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele ficava em terra firme, e Jesus, ele viu os discípulos indo, né? E entrando no barco e indo para alto mar, para o mar da Galileia, ele ficava ali na terra firme para ter alguns momentos a sós com Deus. De milagre em milagre, Jesus, ele sempre precisava de um tempo a sós com o Pai, para que ele pudesse ter momentos onde ele era abastecido, onde ele buscava, ele orava ao Senhor, para que ele pudesse continuar o seu ministério. Então, os 12 discípulos atendem ao pedido do Senhor e começam a viajar sem ele. Então, já lá no meio do caminho, alta madrugada, igreja, alta madrugada, uma grande tempestade começou a trazer medo, pavor, aterrorizou aqueles 12 homens que estavam andando com Jesus e vendo Jesus operar milagre por milagre, vendo a fé deles crescer milagre após milagre, vendo Jesus operando coisas impossíveis. Sabe por quê, igreja? O milagre, ele só entra numa impossibilidade. Aquilo que é possível, cabe a você fazer. Não chame Deus para entrar numa possibilidade. Chame Deus para entrar na sua vida quando o mar estiver agitado. Quando vier uma grande tempestade, você aqui como os discípulos, começar a ser invadido pelo espírito do medo, pavor, pânico. Eles estavam com tanto medo que eles começaram a duvidar e a questionar por que Jesus mandou eles irem para o mar, sabendo que a tempestade poderia trazer medo sobre a vida deles. Em alguns momentos da sua vida, você não vai entender por que você está passando por um grande mar de tribulação. Mas eu digo para você algo: toda tribulação produz em nós esperança. A esperança, ela produz fé. Então Deus, ele tem algo para trabalhar na nossa vida de uma maneira muito intensa. Então se atente nesse ano aos sinais de Deus sobre a sua vida, quando você vai precisar usar a sua fé. Sabe por quê? Olha, pregar sobre fé, falar sobre fé é muito fácil, mas vai viver pela fé. Vai experimentar a fé, porque ela não vê, você não apalpa, ela é algo que seus olhos não alcançam, é praticamente irreal para nós. Viver de fé é viver do sobrenatural.
E esse ano Deus ele vai fazer você atravessar do natural para o sobrenatural em nome de Jesus. Entenda, experiências de um grande mar, de uma grande tempestade, vai servir para trazer em você crescimento e maturidade na sua fé. Porque, olha, não adianta nós sermos cristãos e não vivermos com fé, pela fé. Porque o justo... E por que a gente, às vezes, quando precisa viver da fé, a gente duvida? Se o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a convicção de fatos que eu não tenho certeza, como? Que loucura é essa? Que loucura é essa que levaram esses 12 discípulos a realmente, na insistência de Jesus, entrar naquele barco, porque até então eles confiaram no mestre, porque estava uma grande tempestade caindo, e o mestre ficou lá em terra firme. Jesus estava em terra firme, mas Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. E quando ele sobe ao monte para ficar sós com Deus, significa que em alguns momentos que você achar que Jesus te abandonou, ele está junto de Deus, falando, intercedendo. Pai, livra. Pai, tira. Pai, olha ali, salva. Porque às vezes, em momentos da nossa vida, a gente se sente abandonado por Jesus. Sim ou não? Eu já tive vários momentos que eu virei para Jesus e falei assim, por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Por que o Senhor me abandonou? Mas a gente vê que toda essa cena, todo esse momento de tribulação, de turbulência, de mar agitado, o Jesus ele ordenou que os seus homens entrassem no mar sem ele. Por quê? Pode parecer em primeiro momento que Jesus havia colocado seus discípulos numa situação bem difícil. Pode parecer, não pode? Pega a sua vida. Imagina você naquele momento super difícil, ou agora você está vivendo um momento difícil. Pode parecer assim, poxa Deus, por que o Senhor me colocou nisso? A gente faz essas perguntas. E não tem problema fazer não, tá gente? Não tem problema fazer. Porque quanto mais você faz pergunta, mais você tem respostas. Crente que não faz pergunta, é crente que não tem resposta. Ah, não, tá bom. Se é isso mesmo que eu tenho que passar, o Senhor ele vai me dar forças. Ei, meu irmão, tantas histórias a gente teve, igreja, de pessoas que tiveram momentos difíceis. Davi foi para a caverna, e lá ele se afundou na depressão dele, e lá ele teve questionamentos. Vamos pegar outro, Elias perseguido por Jezabel, também foi para a caverna, e lá ele indagou, e depressivo, e chorava, e lamentava. Homens de Deus, levantados por Deus, que em momentos de mar agitado, eles fizeram pergunta. Se você não faz perguntas, é porque você não acredita no poder de Deus na sua vida. Está no mar agitado? Começa a perguntar ao Senhor. Senhor, o que é isso aqui? O Senhor está trabalhando em mim? Em quê? Perguntas. Por que será que neste momento eu estou aqui neste lugar, nessa situação, nesse problema? Sabe por quê, igreja? Você que está em casa, deixa eu falar uma coisa para você. Tem momentos que você precisa fazer travessia dos seus problemas. Não dá para viver no mesmo problema 1, 2, 3, 5 anos, não. Atravessa. Você tem a chave de uma proclamação nesse ano de atravessar. Então vamos voltar aqui para o texto. Sim, vamos voltar para o texto, porque aqueles homens poderiam pensar assim, Jesus sabia que passaríamos por essa tempestade e mesmo assim nos abandonou. Esses homens pensaram isso. Por que Jesus insistiu que a gente entrasse nesse barco? Por quê?
E por que ele quis ficar? Por que ele permitiu que a gente entrasse nesse barco? Olha como está a tempestade e o mar agitado, as ondas sacudindo o barco que eles estavam. E não era um Titanic não, tá, gente? Era barquinho, barco de pesca daquela época. Pensa, algo muito simples, algo que realmente traz uma sensação de fraqueza, de debilidade. E às vezes, o barco que você está, ele está sensível, ele está fraco, mas mesmo as ondas fortes da grande tempestade que bate nele, não vai ser suficiente para destruir o propósito de Deus na sua vida. Então, Jesus, ele sabia, de tudo que iria acontecer. Só que é claro que o mestre nunca faria nada de mal com aqueles que ele mesmo escolheu. Nunca. O plano de Deus para a sua vida é uma vida abundante. E uma vida abundante significa o quê, irmãos? Igreja, online. Vida de crente, uma vida cristã, não significa que o tempo todo você vai estar no mar de rosas. Pelo contrário, Deus, ele não te livra da tempestade. Deus, ele te livra na tempestade. Porque a tempestade tem algo para te ensinar. A tempestade tem algo para fazer na sua vida. A tempestade tem um milagre para poder realizar. A tempestade tem uma travessia para você fazer. E eu quero mostrar para você uma das travessias mais incríveis que aconteceram na história da Bíblia. E eu acredito com fé. Se você não tem fé, eu tenho fé por você. E olha que eu tenho. Eu acredito em fé que esse ano ainda você vai me contar testemunhos dessa palavra de hoje. Não aceite mais, não aceite uma condição de vida medíocre que o diabo, ele coloca sobre a sua vida. Ele submete você a estar. Atravessar tem que ter muita fé. Moisés, com o povo de Israel saindo do Egito, qual foi a travessia deles? O Mar Vermelho. Faraó vindo atrás, os inimigos vindo atrás. E aí? Deus não abriu o mar? Elias e Eliseu. Elias diante do Rio Jordão, precisando também levar o povo para atravessar para outra margem, pega o manto dele, enrola o manto e bate nas águas do Rio Jordão. O que acontece? O rio se abre e eles atravessam. Ministrei essa palavra na conferência Rampa ano passado. E Eliseu faz a mesma coisa. Depois que o legado passa para ele, pega o manto, enrola o manto, bate nas águas do rio e o rio se abre. Há várias travessias que a gente pode aqui contar cada uma delas. Mas essa aqui, essa das águas agitadas, essa onde Jesus, ele anda sobre as águas e ele mostra que nenhuma impossibilidade tem a capacidade de parar você. Nenhuma impossibilidade tem a capacidade de paralisar você. Porque olha só, aqueles discípulos, eles estavam sob o domínio do medo. O espírito do medo, o espírito do pânico assola aqueles homens, assola os discípulos, e eles acabam se esquecendo que desceram do monte onde Jesus operou um baita milagre, deu o que comer para uma grande multidão. Agora, por que duvidaste? Por que esses homens tiveram uma experiência daquelas e ainda diante de uma agitação, de uma grande tempestade, eles entram na dúvida? Mas Jesus andando sobre as águas é que, mesmo depois de presenciar tantas maravilhas, os 12 discípulos pareciam não estar acostumados com o sobrenatural. Eles viram muitos milagres. Ele viu o coxo andar.
Eles viram mortos ressuscitar. Eles viram os milagres que hoje a gente quase que não vê mais. Mas eles estavam numa escola de milagres, com o mentor, com o mestre, com Jesus Cristo. Porém, eles, acostumados com o sobrenatural e diante de um grande desafio, daquela grande tempestade, tanto é verdade que no meio daquela tempestade eles pensaram ter visto um fantasma. Pensa a cena. Aqueles 12 homens no meio do mar, o mar agitado, trovões e relâmpagos, ondas batendo no barco, e eles veem uma imagem de alguém vindo em direção deles, e eles gritam atemorizados, dizendo que é um fantasma. O medo faz você até acreditar naquilo que não existe. O medo leva você a ser escravo de alucinações, de perturbações mentais. Porque você começa a criar coisas na sua mente. Então, olha só, Marcos capítulo 6, versículo 52, explica o porquê de tanto medo. Diz assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Os discípulos viram o milagre da multiplicação dos pães, mas não tinham entendido o milagre. E o coração endureceu. Se seu coração está endurecido, se seu coração está de pedra, nada faz você acreditar mais no poder de Deus na sua vida. Faz uma oração hoje. Jesus, coloca um coração de carne no meu peito. Eu preciso crer, eu preciso sentir. E quantas vezes abrimos mão do livramento sobrenatural de Jesus e decidimos esperar que nas coisas naturais, como aumento de salário, mudança de emprego, coisas dessa terra. Deixa eu falar algo para você. Jesus, quando ele chama Pedro, né? Ele lança uma palavra para Pedro. Aí agora conecta no que você viveu, no que você está vivendo, no que você pode viver. Porque ninguém está livre de passar por nenhuma tempestade nessa vida, até que Jesus volte. Não estamos livres de passar por tempestades. Mas essa palavra hoje, ela vai trazer um entendimento para você, de que quando a grande tempestade vier, ou se você está passando por ela, você vai precisar de uma palavra. Jesus pede para termos bom ânimo em meio às tempestades. Ah, meu irmão, deixa eu falar algo para você. Você pode viver as maiores experiências com Deus. Você pode ter as maiores experiências com Ele. Se você não tiver uma palavra sobre a sua vida, você não será sustentado. Porque o que te sustenta é uma palavra. Então, ao perceber que os seus discípulos estavam com medo, Jesus, ele logo dá uma ordem. Tenham bom ânimo. Não tenham medo, não fique com medo. Quando conseguir manter bom ânimo e você não ter medo, significa que a sua fé sobrepôs ao natural e você começa a caminhar no sobrenatural. Porque aqueles discípulos, eles tiveram que experimentar deste momento, porque Jesus viu que o coração deles tinha endurecido lá dentro do milagre dos 5 pães e 2 peixes. Então entenda bem, discirna bem o momento que você vive na sua vida. Por que será que você está passando por uma grande tempestade? Tem um motivo, tem um motivo. Ai, pastor, eu achei que era pecado ficar fazendo perguntas para Deus. Não. Você precisa entender o que você está vivendo. Só entende o que vive quando se pergunta. Não dá para entender nada se você não buscar. E a gente busca como? Fazendo perguntas.
Então, naquele momento, quando Jesus, ele fala para os discípulos, ele aparece no mar, ele começa a andar sobre as águas, só que o andar sobre as águas de Jesus não eram nas águas tranquilas. Jesus, ele começa a andar no mar da Galileia, um mar revolto, um mar batendo as ondas, uma em outra. Não sei se vocês já viram a fúria de um mar, filmes aí de grandes tsunamis, né? É aquilo ali, Jesus estava caminhando no mar, aonde uma fúria, um maremoto estava acontecendo. E aqueles discípulos, quando eles começam a avistar Jesus, eles não acreditavam que poderia ter sido o mestre. Eles logo já imaginam, ai, que fantasma, meu Deus! É um fantasma que está vindo ali. Imagina, gente, já com medo do mar. Aparece uma cena, um homem vindo em direção a eles. Com certeza, eles vão pensar que é um fantasma. Mas às vezes, na nossa vida, na nossa tempestade, quando Jesus aparece, a gente acha que Jesus é um fantasma. A gente acha que Jesus aparece ali no momento onde você menos esperava, e quando ele aparece, você diz que ele é um fantasma. É uma impossibilidade. Se ele mandou eu ir para a tempestade, por que agora ele vinha aparecer na tempestade para mim? Mas existe um propósito. Jesus, ele quer nos ver andando sobre as águas. Jesus, ao convidar Pedro para andar sobre as águas, mostrou que é possível vencer a barreira do sobrenatural. Você tem uma palavra para caminhar sobre ela neste ano? Não é a palavra da travessia, proclamação, mas Jesus, Deus com você. Você tem uma palavra para caminhar sobre ela? Eu tenho uma prática de todos os anos, além do culto profético, que todo mês eu escuto a palavra do culto profético, todo mês. Desde que eu sou ovelha desse ministério, todo mês, primeiro dia do mês, eu vou lá e ouço a palavra do culto profético. Ouvir uma vez não basta, porque é tanta palavra liberada que eu preciso velar cada uma delas. Mas também Deus, ele me dá uma palavra para eu caminhar sobre ela, na minha vida pessoal, eu, filha. Esse ano ele me deu Esther capítulo 5. E tem algo poderoso de Deus ali. Mas vamos voltar aqui para o texto. Quando Jesus, ele fala para Pedro, né? Chama Pedro para andar sobre as águas. Ele convida Pedro para andar sobre as águas, por quê? Porque Pedro, ele se levantou entre os 12 e disse o quê? Se é você mesmo, me manda ir ter contigo. Me faz andar sobre as águas. Pedro, nossa, tinha que ser Pedro, né? Impulsivo, sanguíneo. Foi o único que deixou o medo não dominar mais. Foi o único que naquela tribulação, turbulência toda, olhou e falou, peraí, Jesus, mestre, se é você mesmo, manda eu ter contigo, manda eu andar sobre as águas. E o que é que Jesus faz? Vem. Deixa eu falar algo para você. Pedro, ele não andou sobre as águas. Pedro, ele andou sobre a palavra. É a palavra. Se você tem a palavra, você anda sobre as águas. Se você tem a palavra, você atravessa um deserto. Se você tem a palavra, você atravessa vale. Se você tem a palavra, por isso que eu falei, busque uma palavra para você andar sobre ela. Pastor, eu não sei, então vai pela palavra, todas elas do culto profético. É a palavra que te faz andar no sobrenatural. Isso, pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Foi pela palavra que Pedro andou. Tanto é que foi pela palavra que quando ele no meio do mar, as ondas batendo, a grande tempestade
tempestade caindo e os amigos no barco com medo, mandando ele voltar para o barco. Quando ele tira os olhos de Jesus, quando ele começa a olhar as ondas, quando ele começa a olhar os problemas, as situações difíceis, a enfermidade, quando ele começa a olhar a grande onda que estava vindo sobre ele, as águas agitadas, o medo volta e o que acontece? Ele começa, mas mesmo numa súbita incredulidade, Jesus, continuando a andar sobre as águas, ele vai lá e puxa Pedro, não deixa Pedro afundar. Mesmo num ápice de incredulidade do seu coração, da sua vida com Deus, Jesus, ele vai estar ali para não permitir você ser tomado pelas águas, não vai permitir você se afundar. Mas se você tem uma palavra, você vai caminhar sobre ela, e é ela que vai te sustentar, é ela que vai te alimentar, é ela que no momento de incredulidade que você passar por algo neste ano, é ela que vai te manter firme. Vá lá na Bíblia, Senhor, me dá uma palavra, busca, me dá uma palavra para eu caminhar sobre ela neste ano de 2024. Bateu a incredulidade, vai lá e lê a palavra. Bateu a incerteza, volta lá e lê a palavra. Você precisa da palavra para andar sobre ela. Não precisa andar sobre as águas, precisa andar sobre a palavra. E foi uma das travessias mais incríveis da Bíblia. Pedro atravessando um mar agitado. Quem aqui teria coragem de andar sobre um mar agitado? Veio tsunami, maremoto, gente, está acontecendo coisas incríveis, né? Fenômenos da natureza acontecendo. Você enfrentaria? Não, peraí, que Jesus falou para eu andar sobre as águas, eu vou. Naquele momento, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o medo voltou, a incredulidade voltou. Quando você tira os olhos para Jesus, por isso que a Bíblia diz que devemos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não é algo para viver na teoria. Fé se vive na prática. Precisa ter fé, precisa exercitar fé. Busque a palavra. Busque uma palavra que vai conduzir você a momentos de cada travessia que você vai precisar realizar na sua vida. E eu vou liberar uma palavra aqui nessa noite, porque tem muitos aqui que precisam fazer uma travessia na sua vida espiritual. Precisa ser despertado na sua vida espiritual e aceitar o chamado de Deus para você. Diga sim ao Senhor. Ah, mas essa igreja é muito grande, daí tem muito trabalho. Ah, mas essa igreja é muito grande, ninguém vai me ver. Ah, mas ninguém vai te ver mesmo não, ninguém precisa te ver, quem precisa te ver é Jesus. Ah, mas não tem nada para eu fazer, meu Deus. Quantos ministérios essa igreja tem? Se você falar que não tem nada para fazer, eu já te convido, vai me ajudar a cuidar de adolescente. Ah, não, pastor, adolescente não. Adolescente dá muito trabalho. Ih! Não é porque eu disse que não tem nada para fazer, eu estou convidando você. Não é, não falam isso. Um adolescente ali. Precisa fazer uma travessia para deixar com que Deus ele use você. Não dá para ficar mais, sabe, sentadinho, bonitinho. Nossa, ai, essa cadeira que delícia. Dá vontade de ficar os 4 cultos sentado aqui nela. E vai ter cadeira, ela é acolchoadinha, né? Vai ter cadeira que vai até ter o formatinho seu. Ah, peraí, não. Essa aqui, não, essa cadeira está estranha. Ah, não, vou sentar lá na minha cadeira mesmo. Não dá mais. Tem muita coisa para a gente fazer. É um ano de grandes milagres que essa igreja, ela vai viver. Gente, a gente veio de um crescimento absurdo. A seara é grande. Porém, os trabalhadores são poucos. Sai desse momento
aonde você acha que, pelo medo de não encarar o chamado de Deus na sua vida, você vai continuar não sendo visto. Olha que Deus, ele faz os movimentos aí que vai aparecer você rapidinho, tá? Aparece. Eu era uma. Cheguei, Projeto Vida já era grande, né? Fiquei quietinha, né? Aí comecei a participar de coral. Gente, eu já cantei no coral. Aí depois fui dançar. Gente, eu já dancei. Acredita, Gabriel? Isso é de dança. Já. Não ri não, pastor. Eu já fiz tanta travessia na minha vida aqui, que olha, quando você não se dispõe, Deus ele nunca vai te usar mesmo não. Não, tem que fazer uma travessia na sua vida, meu irmão. Deixa Deus usar você, você tem um potencial extraordinário para que Ele possa usar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você assista um vídeo comigo, para você ter um maior entendimento dessa palavra. E depois eu retorno. Na nossa vida a gente apenas precisa crer. Somente crer. Quando mais estiver agitado, creia. Quando o medo te assombrar, creia. Por isso agora feche seus olhos. Toda a igreja repita essa oração em nome de Jesus, porque assim como nesse vídeo, quando Pedro clama para que Jesus não o abandone, não deixe, a única coisa que Jesus diz é: olhe para mim, só olhe para Jesus. Quando o mar estiver agitado, olhe para Ele. Então você que precisa nesse momento das mãos de Jesus sobre a sua vida, entenda algo. Ele vai estender a mão para você a partir do momento que você der um passo de fé. A partir do momento que você der um passo para o sobrenatural. Por isso toda a igreja, ore comigo assim, diga: Jesus, eu entendo que durante toda a minha vida, eu possa ter levado, eu possa ter andado dentro de possibilidades, só no natural. Mas hoje, Jesus, eu quero fazer a travessia do natural para o sobrenatural. Mas em primeiro lugar, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, aquele que morreu por mim e que nunca, diga nunca, vai me abandonar, nunca vai me deixar. E por isso agora, Jesus, entra no meu coração. Durante todo esse ano, Senhor, eu quero andar sobre as águas. Mesmo quando a impossibilidade bater, eu saio do natural e eu entro no sobrenatural. Olhe toda a igreja para mim. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus no seu coração como seu Senhor, aí no seu lugar você pode levantar a sua mão que eu quero abençoar a sua vida. É o momento onde realmente Jesus ele entra na sua história, na sua vida, e Ele diz que Ele nunca vai te deixar sozinho, que Ele nunca vai te desamparar, que Ele nunca vai permitir com que o medo, com que o pânico, com que a angústia venha trazer sobre você espíritos malignos que te oprimam. Isso, você que está aceitando Jesus, levantou sua mão, pode trazê-la aqui, vem cá, eu quero conhecer você. Tem alguém? Venha,
Jesus está chamando, pode vir. Só vou orar por você. Igreja, tem alguém que você convidou, que precisa realmente ser resgatado, ser tirado desse momento onde o mar está agitado? Isso. Muito bom, Neia. Jesus, ele entra na sua vida. Pode trazer aqui mais, Neia, por favor. Se você tem alguém que você trouxe, traga. Se é criança, adolescente, se é adulto, Jesus, ele quer levantar você dessa situação. Jesus, ele quer estender a mão sobre a sua vida e dizer: ei, não precisa ter medo não, eu estou aqui. Isso, pode aplaudir, igreja. Jesus, ele está salvando. Ah, você veio. Isso, traga. Como é lindo ver Deus salvando vidas. Olá. Oi, tudo bem? Meu Deus, que bênção. Jesus é aquele que te segura pela mão e não vai te abandonar nunca. Isso. Bênção, bênção. Deus abençoe. Vem cá, deixa eu segurar na sua mão. Que bênção que Jesus está salvando vidas. Jesus está salvando a gente. Pelo amor de Deus, uma criança. Oi, príncipe. Que maravilha. Coisa linda, gente. Glória. Olha. Estou muito feliz. Deus abençoe. Mais pode trazer. Ah, princesa. Meu Deus, é ela. Oi, princesa. Jesus, ele está entrando, está salvando vidas. Mais uma criança, gente. Pode aplaudir ao Senhor. Oi, meu amor. Você está chorando. Jesus, ele está entrando no seu coração. Isso, Espírito Santo, faz a obra, Espírito de Deus. Traz a confirmação da tua palavra para essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas você também quantos anos? 6. Oh, princesa, bem-vinda. Viu? Bem-vinda. Mais alguém? Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês que estão aqui. Olha para mim, porque eu sei que essa noite vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história. Esse vídeo é muito forte, tá lá, é o The Chosen. É o último episódio dessa 3ª temporada. Assistam, gente. E é aquilo ali mesmo. Jesus, ele entra numa tempestade, dá ordem para a tempestade para que ela cesse em nome de Jesus. Mas você que está aceitando Jesus, olha para mim. Olha para mim. Deus, ele tem planos findáveis para você. O Espírito Santo, ele tem algo, um presente para entregar para você nesse lugar. Você está chorando também. Ô, gente, desculpa falar assim, porque eu sou apaixonada, tá? Pelas novas gerações, e a nossa igreja é linda. Mas a partir de hoje, entenda bem, a partir de hoje, você não está sozinho. Vocês não estarão sozinhos. Porque mesmo você achando que está afogando, vem Jesus com a sua mão e te puxa, te salva. E é isso que ele está fazendo hoje. Ele está puxando você, ele está salvando você. E para isso, nada melhor do que essas pessoas que estão ao seu lado. Vai te acompanhar, vai cuidar de você, vai te levar para uma célula, para que você seja cuidado, para que você seja discipulado. E mais ainda, você ganha. Porque essa igreja é apaixonante, não é? Você ganha uma família nova. E essa família você pode olhar para trás, porque eles vão receber vocês com uma grande salva de palmas ao Senhor.
Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!